vai até no domingo, mas pelo menos no sábado nós marcarmos ali presença, ouvirmos essa palavra que eu tenho certeza será, né, algo tremendo de Deus para as nossas vidas. Hoje pela manhã, eu até abri, Chiquinho, uma água ali para mim, se você quiser pegar dessa água, por favor. Hoje pela manhã nós começamos a falar sobre um tema que, assim, Deus tem falado muito comigo através desse tema. O pessoal da projeção, eu mandei os slides lá no informativo. Se puder projetar para nós, a palavra é Getsemane. Getsemane, nós conhecemos como o jardim em que Jesus foi levado, né, ele foi até aquele lugar para passar as suas últimas horas antes de ser preso e posteriormente ser crucificado. O lugar que ele escolheu. Até hoje, se você vai lá, existe um jardim. Na verdade, aquele lugar, na época de Jesus, era mais do que o jardim. Era um lugar onde várias pessoas, vários empreendedores, vários empresários, na área do azeite, utilizavam. Existiam plantações e todo o Monte das Oliveiras. Onde fica o jardim de Getsemane? Na base do Monte das Oliveiras. Quando você está começando a subir o Monte das Oliveiras, você já está no jardim do Getsemane. Ali, várias oliveiras, até hoje, plantações de oliveiras lá. Até hoje, as plantações de oliveira. Essa foto é uma foto atual. Se você for lá, você vai encontrar esse cenário ali. É um cenário que está bem cuidado, é um cenário turístico hoje, né? As pessoas do mundo inteiro vão até lá, principalmente os cristãos. E você percebe aqui, por exemplo, essa árvore aqui, olha só a grossura, né, do tronco dessa árvore. Ela produz até hoje a azeitona. Até hoje ela produz azeitona. Alguns entendem que a idade dela é de 2000 anos. Alguns entendem que essa oliveira, ela presenciou, se ela pudesse falar, ela presenciou o momento de Jesus no jardim do Getsemane, olha só. Então você tem esse jardim aí. Pelas escavações, eles descobriram várias coisas naquele lugar. Várias coisas. E como que Jesus vai para esse lugar, que é um lugar de muitas empresas ali, produtoras de azeite, e tem um momento a sós com Deus. É porque na época que ele foi, que foi a Páscoa, e era primavera lá, Páscoa lá é primavera, eles não estão na produção do azeite. Eles entram na produção do azeite no outono e no inverno. Na Páscoa, que é a primavera, não tinha ninguém. O lugar estava vazio, as prensas estavam guardadas, e ali era um lugar de solitude, para que Jesus pudesse ter o seu tempo, os seus últimos dias, o seu último dia, na verdade, né? Com o Senhor, essa liberdade de poder orar e falar com o Pai aquilo que estava no seu coração. Agora, por que ele escolhe esse lugar? Não só pela solitude do lugar, pelo ambiente do lugar, mas porque aquele lugar se torna um lugar profético. O que significa a palavra Getsemane? Pode passar o próximo slide para nós? O que vai significar a palavra Getsemane? Essa palavra, ela está ligada a um evento histórico em Israel. Depois você pesquisa sobre a festa da dedicação, também chamada sobre a festa de Hanukkah, também conhecida como a festa das luzes. Essa festa das luzes, a festa da dedicação, ela aparece no Novo Testamento, no livro de João. Jesus faz parte dessa festa, se não estou enganado, em João capítulo 10, por volta do versículo 22, se você abrir a sua Bíblia, talvez você confirme e me confirme também aqui. Aparece lá, estava acontecendo a festa da dedicação. E aí muitos que não têm entendimento disso, isso passa desapercebido. Mas o que é a festa da dedicação? É a festa de Hanukkah. E essa palavra Hanukkah é a palavra que vai dar origem a Hanukkah. O que é Hanukkah? Hanukkah é esse candelabro que parece demais com a menorá. A menorá é o candelabro de 7 lâmpadas que estava no tabernáculo. A gente já falou muito sobre ele nas festas dos tabernáculos, né? Essa é a menorá, um candelabro de 7 lâmpadas. Mas até hoje você vai em Israel e você vai lá comprar um souvenir,
você vai encontrar vários candelabros, pequenininhos, grandes, de 9 lâmpadas. Você pergunta, gente, mas o do tabernáculo não é 7 lâmpadas? O que é esse candelabro? Ele não é a menorá, ele é a Hanukkah, que vem dessa palavra Hanukkah, que é as luzes, a festa das luzes. O que significa isso? Presta atenção. Em 167 a.C., um dos imperadores gregos, a dominação do Império Grego ainda pairava sobre aquela região ali, né, de Israel. Um dos imperadores gregos, chamado Antíoco Epifânio IV, ele vai instituir sobre Israel. Até então, até ele, Israel tinha liberdade de desenvolver o seu culto. Mas você sabe, a cultura helenista, a cultura grega, ela é politeísta. Ela adorava vários deuses, sobretudo o deus maior deles, que era Zeus. E ele impõe sobre Israel o culto dos deuses da Grécia. Esse imperador impõe. Ele chega em Jerusalém, ele destrói os lugares sagrados. Ele pega o altar de holocausto e sacrifica naquele altar um porco. Isso era uma abominação para os israelitas. Então, isso profana todo o templo. O templo se torna inutilizável. Eles promovem essa prática abominável, e é ali que starta aquilo que nós chamamos de a revolta dos macabeus. Depois você estuda sobre a revolta dos macabeus. Um dos sacerdotes se revolta com aquela situação e ele diz: nós precisamos fazer alguma coisa. Irmãos, e de certa forma, essa revolta não física, né, porque foi uma revolta física, de luta mesmo, para a libertação de Israel, a revolta dos macabeus. Mas uma indignação espiritual precisa queimar dentro de nós. Precisa queimar. Assim como Matatias, que foi o primeiro a se levantar junto com os filhos dele, né, dentre eles Judas Macabeus, que foi o que trouxe a libertação de Jerusalém e consagrou de novo o templo. Mas essa indignação precisa estar na minha vida, na sua vida. Quanta profanação nós temos visto nessa nação. Quanto derramamento de sangue inocente. Quantas coisas injustas têm acontecido. Quantas mortes de criança. Quantas mortes de criança. Não só crianças que já nasceram, mas principalmente pela legalização do aborto. Essa legalização terrível que existe. Essa possibilidade de uma pessoa abortar uma criança, né? Então, tantas coisas que têm entristecido o coração de Deus. E eu e você, como cristãos, precisamos ter essa indignação. Pastor Carlinhos, onde está isso? Jesus diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Isso precisa queimar na nossa vida. Deixa eu te falar aqui uma passagem muito interessante. O apóstolo Paulo, ele vai evangelizar vários lugares, chega na Grécia. Olha, ele chega na Grécia. Isso aí muito tempo depois disso aqui. Ele chega na Grécia. O que ele encontra na Grécia, em Atenas? O que ele encontra? O culto a vários deuses. A Bíblia diz que o espírito dele ficou revoltado, indignado com aquilo. Poxa, ele não brigou com ninguém, ele não pegou em espada, porque essa não é a nossa missão, mas houve uma indignação na vida dele. E ele disse: eu preciso fazer alguma coisa. E ele começou a pregar a Cristo. Ele escolheu um altar que estava escrito embaixo desse altar: ao Deus desconhecido. Qual que era a imagem? Nenhuma. Ele estudou sobre esse Deus. Alguns dizem que a história desse Deus foi a seguinte: houve uma grande praga em toda a Grécia, e os agricultores estavam perdendo gado, perdendo grande parte da sua produção agrícola, e eles então começaram a clamar aos deuses, e nada adiantava. Começaram a clamar a todos os deuses, e sacrificava a Atenas, e nada adiantava, e sacrificava a Apolo, e nada adiantava, a Zeus, e todos os deuses, eles foram sacrificando, e nada adiantava. Até que um dia um sacerdote deles disse assim: possivelmente exista um Deus que nós não conhecemos, e esse Deus pode ser o Deus que está soberano acima de todos esses deuses que nós adoramos.
Como nós não conhecemos, vamos consagrar um altar a Ele, ao Deus desconhecido. Como nós não sabemos quem Ele é, não há nenhuma imagem. E eles então fizeram orações a esse Deus. Eles oraram a esse Deus, eles falaram: nós não te conhecemos, mas certamente o Senhor existe. Faça alguma coisa por nós. Irmãos, menos de uma semana a praga tinha sido extinta. Você pode dar um aplauso maravilhoso a esse Deus tremendo, extraordinário. Então, Paulo pega isso, ele fala: eu preciso fazer alguma coisa. Esse espírito de indignação precisa estar em nós. De fazermos alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E assim, Matatias, que era esse primeiro Macabeu, né, da família dos Macabeus. A palavra Macabeu não se sabe se era o sobrenome da família ou se era uma expressão da luta deles, porque significa martelo, aqueles que quebram todo jugo. Então esse homem, ele reúne um grupo de pessoas. Depois você estuda, né, a guerra dos Macabeus. Eles libertam, é o período de libertação de Israel. Isso começou em 167 antes de Cristo. Você sabe que antes de Cristo os anos vão recuando, né? No ano de 164, praticamente 3 anos depois, 164, praticamente na mesma época que na nossa época, dá mais ou menos em dezembro. Por isso a festa da dedicação lá em Israel até hoje é em dezembro. É uma grande oportunidade para nós celebrarmos essa festa, né? Festa das luzes, chamada a festa das luzes. Então o que aconteceu? Eles iam consagrar de novo, os sacerdotes iam consagrar, o templo foi profanado, eles iam consagrar de novo. A menorá, ela precisava ficar acesa, mas ao acender a menorá, eles apenas tinham a reserva de azeite para um dia, para aquela lâmpada ficar acesa, um dia só. E eles precisavam ter a produção de azeite para que aquela lâmpada não se apagasse. Mas eles então, e a produção daquela lâmpada demoraria aí, no mínimo de 7 a 10 dias para ser produzido o azeite que daria o combustível para aquela lâmpada ficar acesa. Então eles disseram: Senhor, nos ajuda nesse processo. Amanhã essa lâmpada está apagada, mas a palavra diz: ela não pode se apagar. A menorá foi consagrada, ela não pode se apagar. Nos ajuda. Então a tradição diz, isso não está na Bíblia, tá? A tradição histórica diz que 8 dias, e eles produzindo azeite lá, porque não poderia ser qualquer azeite. Daqui a pouco a gente explica. Não podia ser qualquer azeite, tinha que ser a primícia do azeite, a primícia da prensa. 8 dias, cada dia a lâmpadazinha permaneceu acesa. No outro dia, segundo dia, ela estava acesa. Terceiro dia, eles trabalhando lá, ela permaneceu acesa, milagrosamente já, não tinha mais como ela permaneceu. Quarto dia, quinto, sexto, sétimo, 8º dia. Quando foi no 8º dia, eles trouxeram o azeite, e aí então nunca mais a menorá foi extinta, o fogo permaneceu aceso. O que são esses 8 dias? Isso é justamente a Hanukkah, da festa de Hanukkah. Aí você fala assim para mim: pastor, mas não são 8, são 9. É porque a vela central, olha aquela vela central, ela representa a vela que acende todas as outras velas. E assim é na festa, uma festa de 8 dias, e há uma vela que acende todas as outras velas. Há uma luz que veio do céu, chamada Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz que Ele é a luz do mundo. Ele está acendendo a luz da minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Quantos recebem? E nós estamos nos tornando essa luz de Deus que está iluminando toda a nossa geração. Você pode dar mais um aplauso a esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo? Então, para Israel, esse candelabro, ele tem uma representação muito forte, porque ele fala da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus, do milagre de Deus que aconteceu na festa de Hanukkah, da consagração do templo. E por que eu estou falando sobre isso? Por causa justamente desse azeite que foi produzido para essa lâmpada. Quando você vai entender um pouquinho mais sobre a prensa, pode passar um pouquinho ao próximo slide.
como que é produzido esse azeite, então você vai relacionando isso com aquele lugar que Jesus escolheu, Getsemane. Essa palavra é uma palavra aramaica, ela está escrita em grego, Getsemane, ela está escrita em grego, mas ela é uma palavra aramaica. E no aramaico é Gat Shemanhin. O que é Gat Shemanhin? Gat é a palavra prensa, lagar, lugar onde se esmaga alguma coisa. Esse gat, ele serve também para a prensa do vinho, é a mesma palavra para a prensa do vinho. Só que Shemanim significa azeite. Então aquele lugar que Jesus estava era a prensa do azeite. Era a prensa que servia para esmagar o azeite. Então, Getsemane, o jardim que Jesus entrou, significa literalmente a prensa do azeite. Então preste atenção, pode passar o próximo slide. Para que isso ocorresse, existe um processo. Poxa, o Dudu falou aqui sobre processo. Nós não podemos fugir do processo de Deus. A nossa vida é um processo. Por exemplo, só pegando um pouquinho do exemplo que o Dudu falou. Na prisão, ele revela o sonho do padeiro e do copeiro. E no sonho, o copeiro ia ser liberto, ia voltar para o palácio. Ele vira para o copeiro e fala assim: olha, faz uma coisa, isso vai acontecer porque o meu Deus me revelou isso, e certa é a visão que Deus me deu, isso vai acontecer, daqui 3 dias você vai voltar para o palácio, faz um favor para mim. O copeiro, irmão, estava tão agradecido por aquilo que José fez por ele, ele falou: pode pedir o que você quiser, peça para mim o que você quiser. Quando você chegar para Faraó, fala para ele do meu caso, eu estou aqui injustamente, não foi feita justiça no meu caso, eu estou longe da casa do meu pai, pede para ele, você é um porta-voz diante do Faraó, poxa vida, você está aqui comigo hoje, leva o meu caso, me ajuda, leva o meu caso. Irmãos, 3 dias passaram, o que aconteceu com o copeiro? Voltou para Faraó, o que ele fez por José? Não. Zezinho, agora imagina a expectativa de José. O primeiro dia, ele fala: alguma coisa vai acontecer. Ele já voltou, ele está lá, ele vai conversar. Eu não sei se você já esperou uma coisa acontecer, irmãos. 1 dia, 2. Hein, Luiz? O Luiz está aí. 1 dia, 2. Aí, 1 dia, 2, irmãos, vira uma semana. Uma semana. É angustiante ou não? Uma semana, pastor Beth, vira 1 mês. Imagina a cabeça de José. O que estava acontecendo com José? Ele estava na prensa de Deus. Estava na prensa. O que passava na cabeça dele? Poxa Deus, o Senhor parece que me esqueceu nesse lugar. O copeiro me esqueceu. Todo mundo esqueceu de mim. Né? Eu não sei nem porque que eu nasci. Porque que eu estou fazendo aqui? Eu nasci para sofrer. Eu nasci para sofrer. O que passa na cabeça de um homem como esse? Mas a vida dele está no controle de Deus. Onde está a minha vida na sua vida? Deus estava permitindo aqui. Irmãos, existem coisas que Deus permite na nossa vida que a gente não entende. Talvez um dia entendamos. Talvez nunca entendamos. Mas o mais importante é que Deus está no controle. E que muitas vezes os nossos dias são prensas de Deus nas nossas vidas. Prensas de Deus. E se o copeiro tivesse falado? E se o José tivesse saído da prisão? 2 anos depois, que foi quando o copeiro se lembrou, 2 anos depois, o faraó teria tido o sonho e não teria ninguém para interpretar. 2 anos depois. Sabe o que Deus estava nos bastidores fazendo? Filho, não é o tempo. Espera o meu Kairós. Espera o meu Kairós. O que fazemos quando entramos na presença de Deus? Qual é a nossa reação? Olha o processo. Primeiro a colheita. Eu peguei aqui a Lucinéia, nem sabia que eu ia falar dessa palavra. Olha aqui o que ela colocou na decoração. É isso aqui, ó. Hoje tem muito, no Brasil tem muitos pés de oliveira. Até nos jardins tem muitos pés de oliveira.
Mas a azeitona dificilmente dá no Brasil. Alguns podem dar. Algumas árvores podem dar, mas dificilmente. Eu mesmo aqui no Brasil não encontrei nenhuma que desse azeitona. Mas é assim, precisa de lugar frio, né, Zezinho? É assim, ó. Tá aqui, ó. Então, talvez lá no sul tenha, né, Zezinho? No sul tem. Pronto, então tem. No Brasil tem. Eu mesmo nunca vi, mas tem. Aí, ó. Então, o Zezinho disse que lá no sul tem por causa do clima. É assim, ó. Eu vi lá em Israel. É assim, ó. Eu tive o desprazer, irmão, de colher uma dessa aqui, ó. Eu colhi e botei na boca. A pior coisa que você pode fazer. Não faça isso. É muito amargo. É muito amargo. Por quê? Porque não passou pelo processo. Sabe o que acontece com a minha vida e com a sua vida quando não passa pelo processo? Nós nos tornamos vidas amargas. Porque não aceitamos o processo. Então, tem um processo. A minha vida e a sua vida, o que acontece com aquela azeitona? Se ela for esquecida lá, ela vai se apodrecer, ela vai se perder. Deus quer nos colher. Deixa o Espírito Santo colher a sua vida. Deixa o Espírito Santo levar você para o lagar de Deus. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele precisa passar pela colheita. Você já foi colhido pelo Senhor? O Senhor já te recebeu? Você já abriu o seu coração para se entregar nas mãos daquele que acolhe as nossas vidas? Nós já fomos panhados pelo Senhor. Você já passou pela panha de Deus? Ou você fala, não toca em mim, sou dono da minha vida, do meu nariz. Vai morrer para toda a eternidade. Nós precisamos ser colhidos, nós precisamos ser pescados, nós precisamos ser trazidos para a presença dele. Quando Deus nos traz, o que acontece? O que acontece para gerar aquele azeite? Aquela azeitona, junto com caroço, com casca, com tudo, ela é triturada até formar uma pasta. É Deus arrancando da gente aquilo que não presta. É Deus quebrando de nós o orgulho. Depois, além dela ser triturada, o que ela passa, gente? Pela prensa que eu estou falando para você. Daqui a pouco nós vamos ver um filme, um pedacinho de um filme que você vai entender. A pasta ela é colocada em cestos e ela era prensada. E aí depois há uma separação, né, daquilo que é sujo, daquilo que é limpo. Então presta atenção aqui. Existe um processo de Deus nas nossas vidas. O tempo de Deus na minha vida não é igual ao tempo de Deus na sua vida. Deixa o Espírito Santo falar com você. Para de ficar se comparando com as pessoas. Quantos receberam aí? Em nome de Deus, recebe. Há um artesanato de Deus na minha vida, que é diferente do artesanato de Deus na sua vida. Deus não nos fez em série. Nós somos artesanais. Nós somos únicos para Deus. Únicos. Então, há um processo. Escuta, pode passar o próximo slide. Como que acontece essa extração? Como que essa pasta vai para a prensa? Então, ela vai passar por aquele lugar onde ela é esmagada e ela é colocada naqueles cestos ali. Essa imagem aqui é da prensa da época de Jesus. Hoje é tudo moderno, irmãos, não tem nada disso aqui. Estou falando da época de Jesus. Colocava-se a pasta nesses cestos aqui, ó, vários cestos. Uma pedra em cima, uma grande o tronco ali, ó, aquele grande tronco ali, que vai pressionar essa pedra através de 3 pesos. O primeiro peso extrai daquela pasta as primícias do azeite. O azeite mais precioso vem da primeira prensa. Eu e você somos primícias para Deus. A quem nós entregamos as primeiras horas do nosso dia. Você sabe que aqui na igreja, 6 horas a igreja está aberta todos os dias. Que você pode vir aqui ter um tempo de oração. Todos os dias. Das 6 às 6h45. A gente nem chega até às 7 para te liberar antes, para levar os meninos para a escola. Todos os dias. Nós somos primícias para Deus. Nós temos buscado o Senhor como primícia na nossa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus é sua justiça. E quantas coisas? Todas essas coisas serão acrescentadas. Era a primeira prensa
que era levar aquele azeite, pastor Horácio, era levado lá para o templo. Aquele azeite era o azeite do que, gente? Não tem hoje aqui, mas é o da menorá. Lembra? Não é da Hanukkah era é da menorá que está lá no templo. Esse azeite da primeira prensa era levado para a menorá. Esse azeite produzia o azeite da unção. Lembra que os sacerdotes ungiam reis, os profetas ungiam os reis? É desse azeite aqui, ó. Só que o azeite da unção, além do azeite, tem outros elementos, mirra, aloés, que tornavam aquele azeite perfumado. Era o azeite da unção, mas vem dessa primeira prensa. A segunda prensa produzia um azeite para os produtores de óleo, que era o azeite que era levado para o templo para fazer uma oferta de libação, juntamente com a flor da farinha. Era também o azeite que servia para alimentação nas mesas. Era o azeite que servia também como remédio, como medicina, como óleo, como tratamento. Por isso que o Senhor Jesus fala, unge o enfermo com óleo. Havia um processo, não só espiritual, mas natural no óleo. E a terceira prensa, onde está só o bagaço, não está prestando para quase nada, ainda tira ali uma porção de óleo, e eles usam esse óleo nas lamparinas. Ela produz luz, ela vai produzir sabão, e ela vai produzir um repelente para insetos. E alguns desses repelentes para insetos eram colocados nas ovelhas por causa das moscas. Por isso que a gente entende o Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo, faz meu cálice transbordar. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite, antes da gente terminar a palavra. Pode passar o próximo slide? Deixa o Espírito Santo fazer essa pergunta e responde para você mesmo. O que sai de nós quando nós somos espremidos? O que sai de nós? Irmãos, eu não falei nada para a decoração dessa mesa, que benção a decoração dessa mesa. Eu não falei nada para isso sobre a palavra, mas está tudo indicando aqui, olha, combinação do Espírito Santo. O que sai da minha vida, da sua vida, quando nós somos espremidos? Cura ou veneno? O que sai de nós? Quando Deus nos trata, quando um pastor puxa a nossa orelha, o que sai de nós? Esses dias um líder de célula chegou para uma pessoa e falou assim, querido, não vou dizer nem nome quem é, deixa quieto. Falou para ele, olha, esse tipo de atitude sua não convém, porque tem outras pessoas novas que estão chegando, procura mudar esse comportamento, assim, assado. É só um detalhezinho aqui, olha, o líder, ele teve que conversar com essa pessoa. Irmãos, isso acontece, a vida é assim. Passado um tempo, essa pessoa escreve uma mensagem, nem chega para ele, mas escreve uma mensagem e fala, olha, eu quero agradecer o tempo que nós tivemos juntos, mas a partir de agora eu sigo meu caminho. E vai em paz. A nossa sociedade está assim. Nós não podemos chamar a atenção. Dr. Juliano Mendes, ele é expert em direito trabalhista, empresarial. E deu uma aula aqui para nós, irmãos, no Café Conexão. Não perca o próximo Café Conexão. Gente, tem sido coisas preciosas. Ele deu uma aula, e dentro dessa aula ele falou assim, empresários, você precisa aprender como lidar com o seu empregado. Hoje, o jeito que você fala para o seu empregado, você vai ser processado. Eu botei a mão na cabeça, irmãos, eu falei assim, nossa, se fosse na minha época, eu ia ganhar muito dinheiro. Eu já fui humilhado. E não morri. Chorei, dava vontade de esganar o patrão, dava, mas não morri. Me tornei melhor, porque eu entendi que ele tinha razão. No final, ele tinha razão. Sabe, irmãos, hoje você não pode dar uma bronca numa criança. Uma varada, você vai preso. O que está saindo de nós? Cura ou veneno? Eu quero que o pessoal da projeção jogue para nós o episódio 4 da temporada 4 do The Chosen. Presta atenção nisso aí. Olha só esse vídeo aí. Vamos observar esse vídeo aí. The Chosen, episódio 4, temporada 4.
Você sabe que na série, o Zebedeu, ele primeira é produtor de prensa azeite. sagrada, só parada. Tá aí o Zebedeu. Eu estou ardendo em febre. Sinto que todo o meu corpo está doente. Ele está orando o Salmo 38. Eu me sinto fraco e esmagado. O meu coração geme. Se puder aumentar um pouquinho para a gente ouvir. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. O meu coração palpita. As forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Os meus amigos e companheiros. Me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Acho que já tá bom. Pode ir. Obrigada. Zebedeu, tudo pronto para a primeira pedra. Ah, eu amo essa parte. A primeira prensa sagrada só para Adonai. Eu queria que você fechasse os teus olhos, ficasse de pé, abrisse o seu coração. Abra o seu coração, pessoal do louvor pode subir. Feche os teus olhos para você não se distrair com nada. Pergunta nessa noite é: o que sai de mim, de você, quando nós somos espremidos? O que sai das nossas vidas quando estamos perto de outras pessoas? Jesus estava orando o Salmo 38, ele dizendo para o Pai: as minhas costas ardem de febre, não há parte sã no meu corpo, sinto-me muito fraco, olha esse versículo, e totalmente